que a gente vai fazer? Um outro trabalho. Que eu também amei demais o resultado, gente. Eu amei o resultado. Sabe o que é amar o resultado? A gente vai fazer um buquê de flores comestíveis. Flores comestíveis? Sim. Um buquê de flores comestíveis. E que vocês vão gostar. Falando em flores, o preço das rosas, o preço das flores subiu bastante. Então, essa solução aqui que eu vou dar para vocês é uma solução bem interessante para a gente substituir aí as flores naturais. Na mesa posta, eu acho que super vale flores naturais, mas aqui nessa brincadeira dá pra gente substituir. Então, o que a gente vai precisar pra fazer esse buquê de flores? A gente vai precisar de forminha. Então, reparem bem aqui, ó. É uma forminha para docinho. Ela tem que ser fechadinha. Teria que ser essa daqui, mais fechadinha. Então, a gente vai precisar disso. Vamos precisar de palito. E vamos precisar, por enquanto, tá? De um bombom Ferrero Rocher. Pode ser, se você não gosta de Ferrero Rocher, igual já me falaram. Você pode pegar um bombom, pode ser uma trufa, cacau show, como que você gostar. E aí você vai substituir a embalagem da marca, porque a marca não vai ficar tão bonita aparecendo, né? E em loja, tipo, de confeitaria, lojas que vendem produtos específicos para chocolate, a gente encontra um papelzinho, tipo um papel alumínio colorido, que aí a gente consegue cobrir, como se fosse esse douradinho aqui do Ferrero Rocher. Aí a gente encontra esse papelzinho, que é para cobrir bombom mesmo. E aí encontra de todas as cores. E aí você pode pegar um bombom. Você pega até um bombom da Garoto, sonho de valsa, ouro branco, né? Fugiu o nome dos bombons. Pode pegar um desses bombons, pode tirar a embalagem dele e pode colocar esse papelzinho, tá? É tipo um papel alumínio, assim, tipo um laminado. O que a gente vai fazer? A gente vai vir com um objeto de furinho. Eu não vou usar o próprio palito, porque o próprio palito não vai furar esse papel. Então, eu vou vir aqui, eu peguei uma tesourinha, vou furar aqui o fundo. Cuidado com a superfície aí pra não estragar a mesa, tá? Depois estragar a mesa, vocês vão ficar com ódio de mim. Por que eu fui fazer esse negócio que a Tê ensinou? Se estragar. Mas quando não estraga, vocês ficam orgulhosos, né? Vou furar aqui. Furei aqui. Não precisa ser um furo grande, por isso tem que ser um objeto assim, pontudo, mas com uma pontinha bem fininha. É só o suficiente pra gente começar a passar o palito, tá? Furei e vou colocar uns 2 centímetros, tá? Aqui pra dentro. Tô abrindo aqui, gente, mas não é pra fazer isso, não. Tô abrindo pra poder mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer. Tento centralizar ao máximo esse palito aqui na minha forminha. Vou vir com a bundinha do Ferrero Rocher e prender aqui nesse palito. Sério, só isso aqui já ficou muito lindo, não ficou? Só isso aqui já não ficou muito lindo? Olha. Mas aí, vai deixar isso aqui mais lindo ainda. Como? Vamos fazer um buquê de flores. Deixa eu só pegar mais um material que eu vou precisar aqui. O que é esse material que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma folha. Deixa um pouquinho em cima, né? Uma folha de papel craft. Eu achei uma linda, linda, linda. Fui lá na Lambel e achei essa linda, como se fosse um jornal. E tem cada escrito lindo nela, que eu achei muito lindo. Muito lindo. Pode ser ela lisa, pode ser do jeito que vocês preferirem. Mas é uma folha de papel craft. O que não dá pra ser, que vai amassar muito, que não vai ficar bonito. Não dá pra ser uma folha de papel de seda, tá? O papel de seda, ele é muito fino e qualquer amassadinho não fica bonito. Então, vou precisar de uma folha dessa daqui. Vou dobrar essa aqui. Tem uns escritos tão lindos aqui. Que dá pra gente ficar viajando. Vou dobrar ao meio. Mas não é um ao meio certinho. É um ao meio que eu vou desencontrar as pontas, ó. Tá dando pra ver aqui as pontas desencontradas? Desencontrei as pontas. Vou dobrar aqui no centro. Vou precisar dar uma cordinha também. Peguei uma cordinha de sisal.
E agora, a gente vai montar esse buquê. O buquê a gente monta na mão, né? A gente vai colocando um a um, assim, por exemplo. Vou pegando um, pego mais um. Aí o terceiro eu já posiciono do outro lado. O quarto eu vou posicionando aqui. Aí eu vou virando e vou posicionando. Só que aí, quando eu fui tentar dar uma organizada aqui, né? Pra poder ficar legal aqui pra gente. Eu fui colocando num vaso, nesse vidro. Eu falei, gente, não é que ficou um buquê certinho aqui? Então, se alguém tiver essa dificuldade de ir montando o buquê na mão, pode montar aqui, ó. Eu só vou levantar aqui. O buquê tá certinho aqui. Tá vendo? Então, eu lógico que posso arrumar mais um pouquinho. Mas lembrando que, por ele ser papel, não vai ficar tão certinho igual ficaria sendo de flores, tá bom? É duro também. Na flor, por exemplo, vou fazer um buquê de rosas. A arte da rosa, ela é maleável, ela é diferente do palito, né? Então, o palito, ele não é maleável. Então, isso que dificulta um pouquinho fazer esse buquê. Mas nada que atrapalhe a gente fazer. Então, vou vir aqui onde que ele se encontrava e vou dar uma amarradinha aqui. Ó. Tá desfazendo um pouquinho, né? Mas não tem problema não. A gente monta, ajusta ele todo certinho aqui de novo, tá? Vou aqui dar um nó. Vou colocar aqui. Se fizer do lugar, não tem problema não. Depois ainda dá pra gente dar um ajuste final. Então, fiz o buquê. Dou um nozinho aqui. Antes de ir ali pro papel, vou conferir se tá tudo ok. Tá tudo ok? Vou centralizar aqui no papel, ó. Centralizei aqui no papel. E vou, gente, simplesmente juntar essa parte aqui pra cá. Eu só fiz assim não, tá? Coloquei a mão mais ou menos aqui na metade. E juntei aqui o centro. Porque eu quero que isso aqui fique bonito, tá vendo? E vou fazer o mesmo do outro lado. Vem juntando aqui. Não, problema. Feito isso, vou até fechar mais um pouquinho. Eu posso descer aqui algumas flores. Posso subir outras aqui no fundo. Montei meu buquê. Venho com uma fita aqui. Eu vou colocar o sisal de novo, tá? E vou amarrar. Ficar mais rústico. Já que parece um jornal, um papel de pão, assim, né? Pra ficar bem rústico. Poderia pôr uma fita de uma cor aqui também. Ficaria bem interessante. Fala sério, hein, gente? Um buquê gostoso desse. Bonito e gostoso desse, hein? Esse buquê eu acho que eu ia querer ganhar. Hein, amor? Fica a dica, hein? Aí a gente vai montando. Nossa. Buquê de flores comestíveis. Ó, aqui, vamos supor. Eu quero pôr uma fita. Pode vir. Depois que você amarrou, posso vir aqui com uma fita e amarrar aqui também, pra ficar bem lindo. Acho que esse aqui até o Daniel ia gostar também de ganhar, viu? O nome do jornal, gente, isso aqui é um papel craft, tá? Olha. Olha que lindo, fica. Fica lindo isso? E aí, o que mais que a gente pode fazer? Então, eu preparei no PDF, 3 modelos pra gente. Eu vou ter que imprimir tudo? Não. Na hora que você for imprimir, o que você faz? Você vai lá e vai escolher opção de impressão. Né? Na hora que você for configurar a impressão. Põe lá, você quer o da página 4. Imprimir só a página 4. E eu vou imprimir isso aonde, Tê? Isso aqui, ó. A Pimaco
tem essa folha que é uma folha adesiva. Então, ela é uma folha A4 toda adesiva, que eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz. Então, você imprime nela na impressora da sua casa mesmo, tá? Imprime nela. É claro, gente, que isso aqui, como é impressão jato de tinta, se a gente com uma mão molhada, vai borrar. Isso aqui é claro. Então, se você quiser uma coisa, não quero que borre. Você vai levar isso numa gráfica e vai imprimir num plástico, tá? Num vinil, que a gráfica vai dispor pra vocês. Mas para ser uma coisa de casa, uma brincadeira, uma coisa assim, para enfeitar, né, o nosso dia, dessa forma fica super legal e vale a pena fazer, tá? Na gráfica dá, e é baratinho imprimir isso na gráfica também, mas eu faço de uma forma assim, para ser prático, para todo mundo fazer em casa. Então é uma folha branca, vou abrir aqui para vocês, ela é toda adesiva. Ó, te imprime o que a gente quiser, e aí aqui, ó, ela é toda adesiva. Tá vendo? E aí a gente cola aqui, o que a gente quiser. Vou fazer aqui pra vocês como que eu faria. Cortar, aqui eu vou cortar com tesoura, tá? Mas não façam o que eu faço, façam o que eu digo. Porque não preparei, a base de corte tá suja, o estilete também. Então, mudança de plano, vou cortar com a tesoura. Mas eu sempre indico pra vocês, toda papelaria que eu indico, toda papelaria que eu mando, cortar sempre com estilete e uma régua. Porque o corte fica muito mais bonito, muito mais certo, tá? Então, aqui, ó. Vou cortar com a tesoura por esses motivos que eu expliquei pra vocês. Então, eu fiz 3 opções aí. E eu fiz mesmo, hein, gente? Todo design aí. Eu fiz, pensado com carinho. Então, eu coloquei uma letra de uma música, de 2 músicas aí. Coloquei Daqui até a Eternidade no título aqui, Dia dos Namorados. Meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Vou tirar aqui um pedacinho. Ó, não vou descolar tudo uma vez não, tá? Descolei até a metade, dobrei aqui a parte que não é a parte com cola. Descolei a metade não, um pedacinho, dobrei e dobrei a parte que eu vou descartar depois. A parte que tá impressa tá aqui. O que eu venho? Eu vou aqui, ó, posicionar, começo posicionando embaixo, pra não ficar muito torto. Posiciono aqui a pontinha. E agora sim eu venho. Tá vendo? Alisando aqui. E alisando aqui do outro lado. Então, esse rótulo é uma sugestão. E aí, quem quiser ir além, pode personalizar, né? Pode criar. Eu fiz um rótulo de 12 por 12. Então, você pode personalizar, colocar o nome de vocês, a data, quantos anos vocês estão juntos. Enfim, pode ir criando aí muitas coisas. Uma outra coisa muito legal que eu fiz também pra gente foi aqui, ó, um cupom do Dia dos Namorados. Recortem e façam essa brincadeira. Eu acho que a gente nunca pode deixar a brincadeira de lado, porque o amor é brega, gente. Não tem jeito. Eu tava conversando isso com o Daniel. Eu falei, ai, será que isso vai ficar brega? Coração, pétalas de rosas. Mas eu cheguei à conclusão que o amor é brega. E no Dia dos Namorados a gente tem essa licença poética para ser brega mesmo. E eu acho que quanto mais brega, melhor, tá? Então, assim, quanto mais coisa personalizada, é amor, é coração, é isso. Nesse dia vale. Depois a gente segura a mão um pouquinho, né? Mas nesse dia eu acho que dá pra gente ir brincando e deixar, né, realmente brincar mesmo. Então, tá aqui o cupom, vocês recortem. Então é o seguinte, pega uma caixa de MDF, aí se você quiser fazer uma pátina, fazer um stencil, quiser brincar, se não quiser também pode deixá-lo desse jeito que tá. E aí você pode colocar o vinho todo decorado, pode pôr aqui, ó, põe seu vinho, põe seu buquê, pode pôr o cupom aqui, deixa eu cortar esse cupom de desconto aqui, ó, desconto não. Cupom de presente. Super dá pra vender, super dá pra gente presentear, dá pra gente ir inventando. Vou virar pra cá. Ó, não ficou lindo?
Coloquei uma palhinha aqui no fundo, tá? Coloquei essa palhinha no fundo pra preencher e dar esse volume que a gente precisa. E agora chegou a hora de eu te ensinar a fazer uma vela. Isso mesmo, vou te ensinar a fazer vela de uma forma que você vai ver que é muito simples. O que a gente vai precisar para fazer essa vela? Vai precisar da parafina. Se você quiser deixar a vela com perfume, essência, tá? Aqui eu escolhi uma essência de laranja com grapefruit. E eu vou colocar uma velinha, assim. E aqui eu quero colocar um perfuminho. Mas se você for fazer uma vela e quiser usar na mesa, eu não recomendo que use perfume não, tá? Mas aqui eu quero deixar o ambiente perfumado. Então eu vou usar a essência. E vasinhos. Você pode usar, se você tivesse assim, algum vasinho que era um parzinho, quebrou um e ficou só um. Você pode ir usando aí alguns copinhos também, ficam super divertidos. Copinho tipo de drink, vai ficar bem parecido com esse aqui. E dá pra gente fazer agora no Dia dos Namorados, mas também dá pra fazer de lembrancinha de aniversário, de batizado, lembrancinha de maternidade também. Quem é aí que conhece algum neném que tá pra nascer, fica uma sugestão também dessa velinha. E aí você coloca uma essência bem infantil, bem suave, tá? E aí aqui eu tô usando uma coisa que é linda e que deixa a vela super sofisticada, que é o pavio de madeira. Então aqui eu tenho 2 tamanhos dele. Tem esse maior, se eu fosse fazer, né, em uma vela maior. E também tenho eles menores aqui. E para segurar, tem esse clipe, tá? Esse clipe que a gente vai usar. Vocês vão ver que é muito fácil fazer essa vela. Todos esses materiais aqui eu comprei numa loja que chama Mix das Essências. Então, pode só entrar em contato com eles, tem Instagram, vende aí pelo WhatsApp também. Mas vocês encontram em outras lojas também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai derreter a parafina. Tô usando essa panelinha esmaltada. Derreter a parafina em banho-maria. Essa parte tem que tomar muito cuidado. A parafina ela é perigosa de mexer, não é difícil de trabalhar com ela, mas se você esquece lá no fogão, né, e se distrai com outra coisa, pode ser um elemento perigoso. Então aqui a gente vai usar. Como que faz a essência? Qual que é a proporção? A cada 500 gramas de parafina, um vidrinho desse aqui de 30 ml de essência. E aí a gente não pode misturar muito para não criar ar na parafina, que vai virar vela. Vou dar um pause, vou lá e volto, derreto e volto aqui pra gente continuar fazendo a vela, vocês perceberem que é muito simples de fazer. Parafina derretida, tô usando essa panela esmaltada, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Coloquei aqui o pavio no clipe. Vou pingar aqui no fundo, vai pingar mesmo, umas gotinhas, para eu poder posicionar o meu pavio. Então, posicionei ele aqui no fundo, tá vendo? Posicionei, endurece muito rapidinho, mas para que isso? Para eu conseguir, né, deixar ele bem na posição, para ele não subir na hora que eu estiver colocando a vela. Então, tá feito isso, eu venho com o restante. Eu não vou colocar até a tampinha, porque ela retrai um pouco na hora que ela esfria. E aí eu vou colocar assim, quase até na tampa. E depois eu complemento mais, se eu tiver vontade, tá? Então, venho aqui. Vou colocar a minha velinha. Deixar assim, quase um dedo. Tá? Vou fazer mais uma aqui. Colocar aqui no fundinho. Um pouquinho. Centralizo meu clipe. Ele gruda, tá vendo? Só terminar de secar que eu vou virar pra vocês, ó. Ele gruda, ele não solta. E vou vir aqui, ó, parafina. Agora eu vou esperar, ó. Pode fazer velinha nisso aqui. Fica lindo fazer velinha nesse tipo aqui, ó, de bombonier. Fica muito lindo. Pode ser maior também, umas maiores fica lindo. Eu até já comprei, assim. E aí tinha um tassel pendurado aqui, fica a coisa mais linda. Dá pra gente usar e abusar da nossa criatividade e criar muitas coisas lindas. Fiz, esperei secar, secou. Como eu falei pra vocês, ele desce um pouquinho. Não sei se na câmera de cima aqui, vocês conseguem perceber que o centro dele tá mais baixo. Então, o que a gente faz? Por isso que a gente não encheu tudo de uma vez. Agora a gente vem e preenche mais um pouquinho. Deixa
vai preencher aqui o centrinho, tá vendo? Tá mais baixo. A gente preenche. A gente espera secar de novo e tá prontinha a nossa vela para decorar a nossa mesa. Eu queria uma mesa mais tradicional. Então, pra mim, na hora que eu penso no que é tradicional no Dia dos Namorados, rosa vermelha. Eu acho que é unanimidade, né? É bem unânime que as rosas vermelhas sejam uma presença muito marcante aí no Dia dos Namorados. E eu quis combinar com outros elementos. Quais são esses outros elementos? Quis dar uma ousadinha aqui. Então, misturei. Vou até tirar aqui. Misturei. Esse jogo americano. Por quê? Quando a gente pensa, né, no Dia dos Namorados, uma data romântica, além da rosa vermelha, eu quis pensar quais outros elementos são românticos também. Para poder ir misturando. Porque eu queria usar rosa. Isso desde o começo já estava certa. Então, eu quis trazer a rosa vermelha, mas quis também buscar outros elementos românticos. Então, eu fui pensar, uma estampa romântica. O que seria uma estampa romântica? E aí, eu cheguei nessa estampa aqui, que pra mim, assim, é super delicado, romântico. Na hora que eu penso nisso, uma outra coisa que me traz romantismo também é a França. Então, assim, já imagino a França, já imagino romance, já imagino uma taça de vinho tinto, já imagino, assim, muito romance mesmo, sabe? Então, essa imagem aqui me retrata o interior, esse romantismo, essa delicadeza, e eu quis trazer esse elemento. Então, na hora que eu escolhi essa estampa, foi justamente por isso, tá? Poderia ser outra estampa? Poderia. Poderia ser uma estampa de rosas vermelhas. Poderia ser várias outras estampas que sejam românticas também. Mas escolhi essa, porque tem isso, né, gente? Na hora que a gente tá escolhendo os materiais, na hora que eu vou escolher os itens pra mesa, nem sempre eu tenho exatamente, né, eu encontro exatamente o que vem, assim, o que estava na minha mente. Esse chegou mais perto e eu gostei bastante, porque eu queria esse preto-branco, né, preto off e o vermelho como um elemento de destaque. Então eu pensei, eu quero esse jogo americano. Achei esse jogo, comprei, chegou. No que chegou, eu fui montar com o que eu tinha. Um suplá dourado, um suplá transparente. E eu falei, não é isso que eu quero, sabe? Aquele suplá de vidro. Eu falei, não é bem isso que eu quero. Quero dar uma quebrada, quero fazer alguma coisa bem diferente. Comprei esse suplá preto. Preto, fosco, que dá pra usar demais. Dá pra usar numa mesa posta bem moderna. Dá pra usar numa mesa posta de cachorro-quente, de hambúrguer, né? Eu tenho aqueles pratos de hambúrguer que tem uns escritos em preto. Dá pra usar também. Então dá pra gente usar em diversas ocasiões. E eu acho o preço dele super legal. E aí, eu fui pensando. Então coloquei esses dois. Falei, e agora? Prato branco. Coloquei meu prato branco, branquinho mesmo aqui. E esse jogo americano, ele não é branco e preto. Ele é off-white, begezinho com preto. Na hora que eu coloquei o prato branco, deu um destaque que eu falei... não era bem isso. E aí eu lembrei desse prato aqui que eu tenho, que também me remete muito a elementos românticos. Então ele tem esse formato mais diferente, ele tem essa margem, essa borda, né, em baixo relevo. Um formato bem bacana. Eu gostei, porque ele não é aquele... branco. Tá na câmera de cima? Não é aquele branco. Eu gostei bastante. E aí, coloquei assim. Esse prato aqui, eu só tenho ele de raso. Coloquei, pensei, bom, o que eu coloco aqui por cima agora? Eu não tenho o prato raso dele. O que eu vou pôr? Eu falei, já sei. Quero fazer uma composição. Quero usar 2 estampas diferentes. E aí, gente... Você tem várias formas da gente pensar em composição de estampas, tá? Em mix de estampas. Então, basicamente, seria eu pegar uma outra estampa que tenha esses mesmos tons. Então, se eu pegasse uma estampa de um prato begezinho com um preto, isso é basicamente falando, tá?
eu chego num mix interessante de estampa. Mas por que eu tô falando que é basicamente falando? Porque a gente também tem que levar em conta o estilo dessa estampa. Eu tenho uma estampa aqui, que é uma estampa toda modernona, assim, parece um mármore, assim, um mármore preto, rajado de branco, que são nesses tons. Mas que fugiria muito da minha proposta, que é essa proposta romântica, essa proposta mais delicada. Então, fui pesquisando, pensei, olhei, achei várias outras estampas, achei uma de chevron, que é aquele zigue-zague, que eu fiquei na dúvida, falei, esse chevron aí, tá, mas ainda não tocou meu coração. E aí, encontrei essa estampa aqui de poá. Poá tem muito a ver com o romantismo. Então, eu encontrei essa estampinha aqui do poá, eu gostei muito. E lembra lá quando eu falo que na nossa cabeça tudo dá certo, mas na hora que a gente vai colocar pra fazer, pode ser que não dá tão certo assim? Comprei. Fui lá na loja, esse aqui é da Kamikado. Fui lá, comprei, olhei e falei, acho que vai dar. E aí, na hora que eu coloquei, pode filmar de cima, na hora que eu coloquei, gente, eu amei o resultado. Eu achei que ficou diferente. Achei que ficou inusitado. E é legal a gente pensar nisso. Tenho certeza que vai ter gente aí que não vai gostar dessa composição, dessa mistura. Mas o legal é que a gente tem possibilidades, né? O legal é a gente testar. Então, testa aí na sua casa 2 pratos que você nunca imaginou que poderiam dar certo juntos. Por formatos serem diferentes, por possibilidades diferentes, testa, que pode ser que você goste. Então, por que o suplá preto liso funcionou aqui? Porque eu já tenho uma opção bem misturada aqui, né? Que são os poás. Tenho esse prato todo diferenciado. Se eu pegasse um suplá como esse aqui, ó, que também tem essa borda bem diferenciada, achei que poluiu muito. Pode ser que alguém goste, mas pra mim, eu achei que poluiu. Achei que esse tom aqui, que em alguns momentos pode ser mais bege, aqui eu achei que puxou para um verde, não gostei muito. Então a mesa é muito isso, gente. A mesa são muitos testes que a gente faz. Pode ser que em outra ocasião eu tivesse gostado com outro jogo americano, tivesse feito sentido para mim. Mas aqui nessa composição, eu achei que, usando a neutralidade do jogo, tá vendo? Preto, liso, sem muita informação, eu achei que casou muito bem. E aí, como eu falei, já sabia desde o princípio que eu queria um porta-guardanapo de rosas vermelhas. E achei essa rosa linda, bem aveludada, bem bonita. Fiz esse porta-guardanapo. E aí aqui tem uma polêmica, que é o quê? Que é o uso de 2 guardanapos. Guardanapo preto com o guardanapo bege. Quando que a gente vai usar esses 2 guardanapos juntos? Só quando a gente quer dar um truque de estilo. Só quando a gente quer fazer alguma coisa diferente. Porque é usual, é útil usar 2 guardanapos? Não. Não é nada útil. Já tô falando aqui pra vocês. Foge também das regras, né? Vamos falar assim. Mas quando a gente quer dar um estilo, quando a gente quer dar um toque de cor, fazer uma composição, de fato, é um truque de estilo pra mesa posta. Então, a gente tem essa liberdade, né? A gente pode fazer essa brincadeira aí na mesa. Então, eu gostei muito do resultado. Coloquei o bege com o branco, com o preto. O preto aqui é um 40 por 40, com a bainha, só uma bainha mais larguinha, mas uma bainha simples. E o bege, ele tem o ponto aju à máquina, tá vendo? Então, achei que ainda valorizou ainda mais o guardanapo. Eu amei o resultado, assim. Não costumo usar 2 guardanapos juntos. Eu acho que aqui no curso pouquíssimas vezes eu mostrei isso pra vocês. Mas em algumas ocasiões vai valer a pena a gente arriscar. Vai valer a pena a gente fazer essa brincadeira. A gente já criou elementos bem bonitos que preenchem bastante a mesa. Então aqui no centro, se você falasse assim pra mim, eu não quero decorar o centro eu vou querer fazer aquelas tábuas de frios, né? Ok, já estaria super decorado, já estaria super bonito, você já arrasaria aí na sua mesa. Mas aqui, quis enfeitar o centro e quero mostrar algumas coisinhas pra vocês, alguns elementos aqui. Escolhi essa taça que tem uma bordinha dourada.
Essa taça, ela é de vidro. Comprei achei um preço super ok numa loja, comprei online, Le Biscuit. Primeira vez que eu tinha comprado nessa loja, achei super ok. Se vocês quiserem, eu posso mandar o link pra vocês. E ela é de vidro, então deixei ela pra água, coloquei uma outra taça para vinho. Decorei também, gente, eu achei muito fofo. Lembra que eu falei da gente pensar em outros elementos que sejam românticos? Então, pensando nisso para poder fugir, eu achei esse porta-vela que tem uns passarinhos. Eu achei a coisa assim mais delicada, uma coisa super romântica também, né? Gostei bastante dele. Esse negócio de passarinho, né? Esse porta-vela de passarinho, eu comprei numa loja que chama Estrada Real Decorações, aqui em Belo Horizonte. E aí, pensando assim, que pode ser que você não tenha, né? Que você não consiga encontrar. Tive uma ideia que eu achei muito legal que eu vou pegar. Peguei um passarinho desse que a gente encontra em loja de flores artificiais. Peguei um passarinho, gente, bati um spray preto nele. Mas poderia ser um spray dourado também. Ficaria muito legal. E aí, decoraria aqui, eu colocaria junto das rosas, dos enfeites, ou então desse outro porta-vela que eu vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz. Então, eu achei uma ideia muito bacana e uma sugestão, assim, bem legal. Só o passarinho com tinta spray, que a gente deixa ele todo numa cor só e a gente pode usar aí pra poder decorar, né, esse dia dos namorados. Quando você for montar a sua mesa, pra mim, igual eu falei, essa estampa remeteu a um romantismo, as rosas vermelhas remeteu a um romantismo. É legal você pensar o que é romântico pra você. Então, por que esses passarinhos, eu vou levantar aqui só pra poder mostrar, ele tem toda uma estrutura de ferro com umas folhinhas aqui de ferro. Quem é de Minas Gerais sabe que nas nossas cidades aqui históricas tem muito esse tipo de artesanato. Então me lembrou isso. E pra mim não tem nada mais romântico do que um final de semana numa cidadezinha histórica aqui em Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais. Então, passar um final de semana em Ouro Preto, passar um final de semana em Tiradentes, pra mim é muito romântico isso. Então eu tentei entender por que isso é romântico pra mim. Fui buscando esses elementos. Então, quando eu mostrei pra vocês a pátina, foi justamente pensando nisso. A pátina foi pensando nessas cidades históricas que tem essa coisa antiguinha. Então isso me traz esse conforto, esse romantismo dessa outra maneira. Lembra que eu falei de Paris também? Então Paris me traz já um romantismo mais luxuoso, né? Eu lá no restaurante chiquérrimo, tomando uma taça de vinho, olhando pra Torre Eiffel, né? Me traz esse romantismo dessa maneira. Então, existem várias formas da gente encontrar aí esse romantismo e retratá-lo na nossa mesa. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar isso aí um pouquinho para vocês, que eu tenha conseguido despertar em vocês esse romantismo e que vocês façam um dia muito especial. É uma bolinha de vidro que a gente coloca um fluido aqui dentro e ela tem um pavio e vai queimando. E aí eu coloquei nessa taça aqui, Maria Antonieta, né? Tem vários nomes que essa taça recebe. Coloquei ela aqui. Tinha uma outra forma que eu pensei também de colocá-la. Qual que é a outra forma que eu tinha pensado? Que é pegar umas pétalas de rosas, colocar aqui nessa taça e colocar essa bolinha aqui por cima. Ficaria bem legal também, tá? Então, são formas que tem da gente ir fazendo e a gente ir inventando. Coloquei essas pétalas de rosas no centro da mesa para dar uma ideia de unidade, uma ideia de continuidade, assim. Que esse centro, como se ele fosse uma coisa só, como se ele fosse contínuo. Então, ó como é que ela é. Tá vendo aqui? Como que ela é? Então, esse centro, quando eu faço isso, né, de colocar um elemento que repete sempre, como se fosse fechando mesmo o centro, como se fosse criando essa sensação de unidade. Sabe esses passarinhos, gente? E aí eu bati uma tinta spray nele, porque normalmente ele é como esse aqui. Era o rabo verde, ele branquinho e umas peninhas verdes coladas. Então, quando eu passei
a tinta spray, ficou só um. O que pode fazer? Ó, até um porta-guardanapo assim vai ficar lindo, hein? Ele todo dourado também vai ficar muito lindo. Gente, olha as ideias, hein? Que delícia. Muita ideia, muita coisa que dá pra gente fazer. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia.